Namaskar, vamos lá. Hoje, aqui para mim, domingo à noite, depois de um dia de muita labuta, quero dizer para vocês, embora muita gente fale que a gente não está trabalhando, né, que parece que trabalhar remotamente não é trabalho, eu não queria ninguém na minha pele porque estou exausta. A gente tem casa, a gente tem quintal, a gente tem filho, a gente tem neto, então a gente tem trabalho triplicado. Mas vamos lá. O que eu quero que a gente faça hoje é uma retrospectiva, tá? De tudo aquilo que foi dado no que eles chamam agora do primeiro bimestre do ano letivo mesmo, do primeiro ano do ensino médio, que a SEDUC trata de alguns conteúdos. Eu já explanei isso para vocês, né? Mas eu quero só relembrar e reforçar, tendo a certeza absoluta de que vocês já leram esse material. Que é o seguinte, o material que a SEDUC nos deu, né, ele nos disponibiliza pelo Aplix, ele começa com um quinhentismo, né? Eu já falei com vocês sobre isso eu vou botar assim porque eu vou lendo as anotações que eu fiz. Sobre quinhentismo, que é a primeira escola literária do Brasil, mas não trata de uma literatura brasileira, mas de algo escrito pelos portugueses para apresentar a terra que eles ocuparam. Sim, eles ocuparam. Não se descobre algo que já tem dono, que já tem um pertencimento, que já tem uma cultura, que já tem uma história. Os índios donos de nossas terras eram os legítimos e são os legítimos donos de tudo que aqui está, porque aqui eles estavam quando chegaram os portugueses. Logo, eles não descobriram coisíssima nenhuma. Eles roubaram, eles ocuparam, eles devastaram, aniquilaram e acabaram com a nossa cultura e nossa ancestralidade, tentam acabar com o que nos resta ainda até hoje, né? Se vocês repararem, vocês vão ver que a palavra descobrimento no texto enviado pela SEDUC vem entre aspas, exatamente por isso. Porque eles mesmos falam, grupos sociais que nela habitavam. Grupos sociais que nela habitavam eram os índios. Aí vem a carta de Pero Vaz de Caminha, que eu acho maravilhosa, porque tem um português lindo, né? Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia tome, vossa alteza, minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu, e portanto, Senhor, do que hei de falar, começa e digo que, abre aspas, seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas e que os mariantes chamam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, a saber, principalmente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas, vinham todos rijamente em direção ao batel. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma
tifa por estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. Coitados. A ingenuidade fez com que eles entregassem o ouro ao bandido. E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para o castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra. E novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Beije as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje é sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Bem, aí está a descrição de Pero Vaz de Caminha para o rei, né? Informando quão rica era a nossa terra e o quanto eles podiam disso usufruir, roubar. Agora que já temos mais conhecimento sobre a carta de achamento do Brasil, olha, não é descobrimento, é achado. Que achado, hein? Então quer dizer que eu estou andando na rua e eu posso encontrar uma carteira cheia de dinheiro, mas com o nome e os documentos do cidadão, mas eu achei e é meu. Estranho isso, né? Acho que a corrupção começou com este Cabral. Não foi com o Cabral, nosso governador, foi com esse. Algumas informações contidas nela, vamos colocar nosso conhecimento em prática. Como podemos ver, a literatura informativa tinha como objetivo informar e descrever a nova terra e seus habitantes. Sabendo disso, com suas próprias palavras, aponte quais foram as considerações feitas por Pero Vaz de Caminha em relação à terra recém-descoberta e em relação aos povos originários. Bem, ele diz, em palavras bem parcas, e eu sei que vocês terão escrito isso melhor, que eles encontraram uma terra muito rica, né, com muitas árvores, uma flora maravilhosa, com aves maravilhosas, uma fauna maravilhosa, que tem aqui também muitas riquezas, ouro e prata. Os habitantes dessa terra são pessoas livres, andam nuas, lidam com arco e com flecha, tem uma cultura diferente da deles, mas que eles chamam de maus modos. Durante a leitura dos trechos selecionados, podemos perceber que algumas palavras e expressões utilizadas durante o século XV e XVI não são mais utilizadas hoje em dia. Essa mudança acontece pelo fato de a língua estar em constante uso, mudança e sempre ser adaptada conforme o contexto no qual está inserida. Tendo isso em mente, destaque do texto uma palavra ou expressão que hoje em dia não utilizamos mais com auxílio de um dicionário na internet, escreva o significado que ela tinha na época. Vocês podem fazer isso sozinho, porque são algumas palavras e eu não farei isso, tá? Mas, por exemplo, vamos ver que palavra. Começou a fazer acenos, aqui não. Afear, aformosentar, tá? São palavras que vocês podem procurar no dicionário. Botelho, o que é botelho? Furabuchos, qual é essa ave? Tá bem? Vocês têm que começar a ter esse senso crítico. Leia o seguinte trecho extraído da carta. Vem um outro trecho. Partos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas, traziam arco. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando com a questão da produção textual, da análise textual, entendeu? Ou seja, da interpretação desse texto, tá? Traziam arcos nas mãos e suas setas, vinham todos rijamente em direção ao batel. O que é batel? Vocês procuraram saber o que é batel? Eu acho que batel são aqueles barcos menores,
Se eu não me engano, é isso, entendeu? Né? É a parte que serve aos navios antigos, né? Aquelas embarcações que geralmente levam os peixes, o pescado. Eu acho que é isso. Nesse trecho, cadê? Parece-me uma gente de tal inocência, como eu disse, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Eles já vêm com essa ideia de catequizar, ou seja, com a ideia de dominar, de domesticar esse povo, né? Visto que não tem nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Porque para eles, os portugueses, os europeus tinham uma questão de pecado muito grande, e quando eles encontraram os índios aqui, para eles isso era uma coisa pecaminosa. Mas pecado de verdade foi o que eles fizeram com as mulheres índias, as mulheres indígenas, desculpe. Isso era pecado. O estupro, a caça a essas pessoas, isso é pecado. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela ou outra coisa de metal ou ferro, nele vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, águas são muitas, infinitas. Em tal maneira graciosa que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Nesse trecho da carta, mas não apenas neles, é perceptível que Caminha demonstra as intenções dos portugueses ao se depararem com a nova terra e com os povos originários. Explique quais são essas intenções. Fica nitidamente claro que a intenção é de catequizar os índios, torná-los escravos da corte, não é verdade? Fazer com que eles trabalhem para Portugal, dominar toda a terra, o que foi feito praticamente, né, e o que ainda tentam fazer até hoje. São ainda os índios que resistem, poucos índios resistem a essa abominação. Né? Eles tinham a intenção também de tirar daqui tudo que fosse de valor e levar para Portugal, ou fazer o que eles fizeram, transformar essa ponte de roubo. Né? Aí vem a aula 2, quinhentismo, que vai falar exatamente sobre a literatura de informação e a literatura jesuítica. Eles colocam um texto dizendo que a literatura jesuítica, a literatura de informação, é aquela que a gente viu anteriormente, que são as cartas, informando de como é o território que eles encontraram, tá? Tudo que nele tem. Já na literatura jesuítica, que é também conhecida como literatura de catequese, iniciou-se no Brasil no ano de 1549. Alguns padres jesuítas, como o padre José de Anchieta, por exemplo, né, que tinha a sua missão era o quê? Propagar o cristianismo, né, e evangelizar os índios, padronizar, todo mundo igual, pensando no mesmo quadrado, tá? Seguindo a doutrina cristã, esses dogmas que levam geralmente a lugares que a gente não vai entrar nesse mérito agora, melhor, né? Os textos produzidos por eles, inicialmente, tinham um caráter informativo, porém, com o passar do tempo... Eu vou tentar colocar isso aqui para não segurar, peraí. Ai, tá doendo meu braço. Com o passar... Meu Deus. Com o passar do tempo, esses textos passaram a ter um cunho mais pedagógico, que é quando eles começam a doutrinar. Pedagogia é o quê? Nos ensina, nos dá uma didática sobre as coisas. É importante sabermos que esses padres tiveram um papel muito importante na educação brasileira, pois foram eles os responsáveis pela criação dos primeiros colégios aqui no Brasil. A gente tem que ter um olhar crítico sobre isso também, tá? Porque para a educação brasileira, em que contexto? No contexto de que a nossa língua foi dizimada, ninguém fala Tupi-Guarani porque resolveu que a língua seria portuguesa? Eu não acho que isso tenha sido importante ou bom, né? Porque eles passaram a doutrinar pelo medo de que não podia, que era pecado.
são coisas para a gente discutir, se vocês quiserem que a gente converse, tá bem? Características da literatura jesuítica, eles dizem que é uma linguagem de fácil compreensão, produzida com caráter religioso e documental, elaboração de textos com caráter descritivo e informativo, crônicas de viagem, históricas, poesia, fácil compreensão e teatro pedagógico fundamentado nos textos bíblicos, ou seja, para eles, os índios não tinham um Deus, porque eles vieram com aquela alegoria de Deus, de um Deus europeu, de um Deus egocêntrico, de um Deus que acha que fazer aquilo daquela forma era o certo. E os índios tinham um pensamento de um Deus natureza. Então, era o sol, era a lua, o mar, os rios, né? Não era o quê, ou melhor, não era quem. Deus para eles não era quem, era o que os movia, o que os alimentava, o que os dava alegria, né? Então fala de Padre José de Anchieta, que foi responsável por escrever a primeira cartilha de gramática tupi-português. No escopo de sua obra nós temos poemas, temos sermões, cartas, peças teatrais, né, que foram fundamentais para o processo de catequização que eles acharam que era importante. Eu acho que gera uma discussão bacana, até porque eu venho de 2 faculdades onde a gente discute muito sobre isso, tá? E aí ele tem algumas das obras, eles colocam aqui, Auto da Festa de São Lourenço, Arte, Gramática e Língua Portuguesa, enfim. Depois de todas essas informações sobre a literatura jesuítica, suas características e sobre o Padre José de Anchieta, vamos testar nossos conhecimentos? Antes de eu ler isso para vocês, se vocês tiverem interesse, procurem sobre as questões que falam sobre o descobrimento do Brasil, enfim. Procurem outros textos, saiam um pouquinho do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, não sei o quê, e ampliem seus conhecimentos acerca do lugar onde a gente vive, de como ele foi construído e por que a gente sofre tanto numa terra tão rica, né? O que acontece? Enfim, não faz parte do movimento literário quinhentista. Sobre a literatura jesuítica, é correto afirmar que não faz parte do movimento literário quinhentista, porque seus textos eram compostos apenas por poemas e peças teatrais. Os textos produzidos nessa literatura tinham apenas característica informativa, não, pois a missão dos padres recém-chegados era apenas manter Portugal, não. Inicialmente, os textos tinham caráter informativo, mas com o tempo esses textos passaram a ter um cunho mais pedagógico. Além disso, eram de fácil leitura e continham crônicas, histórias de viagem, poesia e peças teatrais. Os responsáveis pelos primeiros textos na literatura jesuítica foram os indígenas, não. Então, é a letra C. Tinha um texto de caráter informativo, com o tempo esses textos passam a ter um cunho pedagógico. É a letra C. Depois nós temos, segundo observamos, a missão dos jesuítas aqui no Brasil era catequizar os povos nativos e propagar o cristianismo e suas doutrinas. Porém, podemos perceber que essa missão não levou em consideração que os indígenas já possuíam sua própria língua, olha, está aqui. Amém. Na sua opinião, descartar a língua e a cultura de um determinado povo é uma forma de apagar a sua história? Justifique. Mandem essas respostas. Essa resposta daqui, segundo observamos, gente, estou com muito calor. E eu tô uma gracinha assim, né? Mas é assim mesmo, agora tô com calor. Segundo observamos, a missão dos jesuítas aqui no Brasil era catequizar os povos nativos e propagar o cristianismo de suas doutrinas. Porém, podemos perceber que essa missão não levou em consideração essa número 1. Mandem para mim, para aquele preto arquivo, por favor, que eu peço sempre para vocês mandarem uma produção textual. Eu quero ler essa resposta de vocês, tá? 2. Observe atentamente a imagem e em seguida faça considerações sobre os contrastes culturais entre os dois povos, isso também com vocês. E aí vem denotação e conotação, que eu gravei um vídeo para vocês, dizendo que conotação é aquele que nos dá o sentido figurado, né?
É muito importante que a gente saiba isso para a gente poder identificar as figuras de linguagens nos textos, tá bem? Para a gente poder interpretar ideias que existem atrás das palavras, enfim, isso tudo tem aqui. Não vou ler de novo, porque eu já postei isso para vocês, tá? Onde que se encontra, reportagem, bula de remédio, denotativo, aquilo que denota, de dicionário, tá bem? Aí vem as atividades. As atividades, peraí. Então, vamos lá, continuando, leia o trecho abaixo, responda o que se pede. Eu te falei que era só por uma vez, só uma noite, uma aventura, e não se envolver, mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro. Foi tão de repente, a paixão me flechou, foi um tiro certeiro de amor. Algumas expressões estão sendo utilizadas no sentido figurado. Quais são essas expressões? Bem, a gente pode ver que é explodir por dentro. Sentir um sentimento muito forte, sensação de felicidade durante o beijo. Que sentido podemos atribuir a essas expressões? O sentido conotativo, né? Figurativo. É isso, então é explodir por dentro, a paixão me flechou, né? Senti um sentimento muito forte, sensação de felicidade, essa, por exemplo, explodir por dentro, né? E a paixão me flechou é aquela característica da setinha do anjinho, né? É se apaixonar. Então, vamos lá, sentido conotativo, tá bem? Depois nós temos B. Que sentido podemos atribuir a cada uma dessas expressões? Já falei. Considerando o nosso conhecimento sobre denotação e conotação, qual das expressões, palavras abaixo, não está no sentido denotativo, sentido real? Antes de dormir, é importante escovar os dentes. Espera aí só um pouquinho. Antes de dormir, é importante escovar os dentes. Vamos lá. Vamos lá, é que eu estou fazendo aqui agora. Então tá. A alternativa correta é a letra C. O sentido denotativo é aquele que é o sentido que? Verdadeiro, real, literal, né? Aí o indivíduo usou o quê? A palavra no seu sentido mais conhecido, que expressa o significado da palavra. O sentido conotativo é aquele onde se interpreta a palavra dentro de um contexto específico. Aqui, então, não vale apenas o sentido principal da palavra, mas a mistura com os demais sentidos. Priscila está derretida. Isso não quer dizer que tocaram fogo nela, mas sim que ela está com forte sentimento de paixão. Então, vai ser a letra C. Antes de dormir, é importante escovar os dentes, certo? Verdade. Cobra é um réptil? Sim, é um réptil. Priscila está derretida de amor por Bruno. Ela não se derreteu porque ela é gélida e é um gelo e ficou derretida, ou porque é um fogo que derreteu e foi consumido. Esse remédio é contraindicado em caso de gravidez. Então, é a letra C, né? Que está me dando o quê? Um sentido conotativo a essa expressão e não denotativo, tá bem? Depois nós temos a 3, leia, tirinha e faça o que se pede. Você é emo. Claro que é normal namorar uma ema. Obrigado, doutor, você tirou um peso das minhas costas. Podemos perceber que houve uma certa confusão no sentido empregado da palavra ema. Qual sentido foi empregado por cada um dos personagens? É porque emo é uma tendência, né? As pessoas que usam esses cabelinhos, usam uma roupa toda preta, enfim. E namorar uma ema é uma ema ave, então o emo pode namorar uma ema, não era bem isso que ela estava querendo dizer, né? Então, o emo pode namorar uma ema, ele deu a definição de gênero aqui de um animal. Mas no caso não era isso. Então, ele foi para o sentido conotativo. Desculpa, denotativo da palavra. Ele usou a palavra, né? O médico usou a palavra ema no sentido denotativo, no sentido da verdade. Já o menino, aí eu já não sei se é um menino ou uma menina, você é um emo,
estava usando no sentido figurativo, que não é verdade você ser um emo, uma ema. Não é, tá bem? Vamos lá. Funções da linguagem. Agora eu vou parar, tá bem? Porque eu quero falar sobre função de linguagem em outro vídeo. Gostaria de pedir a vocês uma coisa, por favor. Vocês podem ir à escola, pegar o livro de português, porque aí tem muitos exercícios, tem uma parte também escrita sobre o quinhentismo, tem também sobre o trovadorismo que eu falei com vocês, que eu acho que é interessante a gente ler, porque não acho que vale a pena a gente não ter contato com uma escola que é trabalhada no ensino médio de todas as outras escolas particulares. Por que a gente não vai trabalhar? Então, eu gostaria muito que vocês pegassem o livro na escola, pode ser? Então, tá bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uns exercícios sobre conotação e denotação e falar um pouco sobre as funções da linguagem, tá? Namaskar.